Olá pessoal, aqui é o Joaquim. Vamos dar continuidade então à nossa discussão sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Depois de a gente traçar aquela linha do tempo, falando sobre a origem da Agenda 2030 e os objetivos do desenvolvimento sustentável, e de explorar algumas das dimensões da questão ambiental, a gente vai falar então agora sobre a gente vai traçar agora algumas críticas à ideia de desenvolvimento sustentável, tal como a gente veio a conhecer na Agenda 2030. Isso vai ser essencial para a parte final, que é a próxima, a parte 4, onde nós vamos trazer algumas alternativas para a ideia do desenvolvimento sustentável. Algumas contribuições para se suprir essas lacunas que a gente vai destacar agora. Uma das primeiras que a gente pode alegar é que, apesar do nosso país, do Brasil, ser um dos países signatários das diversas normativas da Organização das Nações Unidas a respeito da questão ambiental, as políticas públicas criadas aqui no Brasil ainda falham nessa mediação entre as necessidades das pessoas, né, da comunidade humana do nosso país e o equilíbrio ambiental, apesar de já ter assinado tratados e documentos que falam exatamente dessa necessidade, se traçar políticas públicas que harmonizam as necessidades sociais e o equilíbrio ambiental. A gente vê também a polarização quando se fala em desenvolvimento sustentável, essa polarização que já é uma característica nossa, que a gente vem vivendo no nosso país, e que, não diferente das outras áreas, ela, além de não contribuir em nada, ela ainda deteriora a discussão a respeito de meio ambiente. Por exemplo, quando se fala da Agenda 2030 e a ideia de desenvolvimento sustentável, as pessoas não conseguem pensar nesse sentido em que estamos tentando abordar aqui. É uma ideia com as suas limitações, espaços para melhorar, e a gente pode, todo mundo junto, então, trabalhar para suprir essas carências. Mas não. O diálogo polarizado e radical que existe hoje, ela coloca aquela coisa, ou você é a favor ou você é contra a agenda, ou você é a favor ou contra a ideia de desenvolvimento social. E a literatura está cheia de exemplos mostrando de que esse diálogo ele não ajuda em nada e deve ser um dos principais objetivos para a atuação em prol do direito ambiental e da proteção do meio ambiente, que se desconstrua essa cultura do diálogo polarizado. Ainda no âmbito nacional, nós vemos que existe uma disparidade muito grande ao longo das transições de governo. O que a gente quer dizer com isso? O governo anterior dá pequenos passos para frente, a gente não teve nenhum que tenha deixado algum exemplo muito bom de prática ambiental, mas pequenos passos. E então troca-se o governo e o próximo faz questão de acabar com essas iniciativas, afastá-lo como se fosse o sinal do governo passado e deixá-lo para trás. E isso é péssimo para o governo, isso desestabiliza a estrutura do país, e sem contar que é antidemocrático. Ainda, apesar de vivermos num país democrático, ou pretensamente democrático, a forma como as transições de governo acontecem, elas ainda trazem uma ideia de que não existem políticas públicas, e sim de governo, sabe? Isso é um grande problema, especialmente para a questão ambiental. Além disso, os autores que analisam as legislações brasileiras e os esforços em prol da questão ambiental deixam muito claro em suas discussões que a concepção de desenvolvimento que a gente tem aqui no país e que lidera os nossos esforços legislativos, eles não são centrados no bem-estar social, e isso fica muito claro. Além disso, desculpe, não além disso, mas isso não é uma característica exclusiva daqui do Brasil. Pelo contrário, pesquisadores que analisam a concepção de desenvolvimento sustentável no mundo percebem que não é uma questão nossa aqui brasileira, essa disparidade da questão do bem-estar social. Todo o planeta, a visão sobre a questão ambiental, mas principalmente o desenvolvimento sustentável, num escopo global, ela está relegada a uma idealística, que é a idealística do contínuo e infinito. Ou seja, planos e medidas são pensadas e desenvolvidas desconsiderando a finitude dos recursos naturais, como se eles nunca fossem acabar. Então, é aquela questão que a gente falou lá na parte 2 da nossa discussão. Considerando, né, que a nossa situação atual, é certo a gente apenas pensar em medidas de se produzir mais com menos impacto? Por exemplo, será que a chave está em chegar numa comunidade que tem poucos alimentos e ensiná-los a produzir mais? O que está acontecendo se a gente já vive numa situação onde produzimos mais alimentos do que a população inteira do planeta precisa?
Nesse ponto, a característica da ideia de desenvolvimento sustentável no mundo, ela deixa muito claro que se toma como irrelevante o bem-estar social, ao invés de parte intrínseca do desenvolvimento humano. Então fala-se de desenvolvimento sustentável e da questão ambiental, justificando-se fortemente, se não unicamente, no aspecto econômico, e isso é um forte agrave à questão ambiental. Além disso, eu trago uma síntese da pesquisa que eu tenho feito a respeito de autores que criticam o desenvolvimento, e ao que concerne a educação, sensibilização e mobilização social, a gente percebe que só se faz desenvolvimento sustentável com o envolvimento, o engajamento de toda a população, por toda a população ativa e que compõe a nossa civilização, e o conhecimento generalizado da complexidade, da subjetividade da questão ambiental. Para isso, é necessário que se mobilize a sociedade para que promova o desenvolvimento sustentável. Bom, podemos começar agora já com a crítica, por exemplo, de Chaves, Rodrigues, Alencar e Rist, de que esse retorno pela população, no geral, não é expressivo. Pelo contrário, a população, em geral, ela se encontra alienada da questão do desenvolvimento social, do desenvolvimento sustentável. Ao contrário do que os autores dizem, de que o desenvolvimento sustentável deve ser pensado pelas pessoas, para as pessoas, o que se tem são movimentos mundiais, muitas vezes influenciados e até patrocinados por grandes companhias ligadas ao mercado, né, de consumo e produção, desenvolvendo receitas e protocolos para se atingir um pretenso desenvolvimento sustentável, ao qual é colocado para as populações e insere-se nas escolas e pede-se para que se ensine. Então, esse retorno por parte da população não é expressivo, né? Nós temos pequenos focos de pessoas e de ativistas da questão ambiental tentando fazer despertar o interesse da população para isso, e muitas vezes, inclusive, são taxados de ecochatos ou outros apelidos, que é como a gente bem sabe. E, então, ao contrário de toda essa questão de como deveria ser a questão do desenvolvimento sustentável no escopo global, nós ainda temos aquela concepção geral da população de que a ideia de desenvolvimento, da palavra desenvolvimento, da ideia de desenvolvimento, ela ainda está relegada a uma crença ou fé. Até o próprio Rist, um dos autores que eu utilizo nessa discussão aqui, ele usa exatamente esses termos, crença ou fé. O valor inabalável da condição humana, que é em si ter mais e produzir mais. E não é nem por baixo dos panos, gente. A própria política por trás a própria idealística por trás do sonho americano, que algumas pessoas dizem, é a ideia do mais e melhor, né? Então, isso não é um segredo para ninguém. E essa é a realidade que a gente vive hoje, nos dias de hoje, com relação à ideia de desenvolvimento sustentável, mas aqui, nesse caso, essa idealística, essa fé, é no conceito de desenvolvimento. E Potter, que é o pai um dos pais, digamos assim, da bioética como nós conhecemos hoje, ele já discutia em seus livros na década de 70 sobre esse dogma, essa ideia, essa idealística do mais e melhor, né, no caso. Inclusive foi por isso que a bioética global, pensada por ele, sofreu tão fortes ataques na época e foi relegada a um tangenciamento, digamos assim. Ela foi deixada na tangente do desenvolvimento da bioética, exatamente por ele pregar ideias que iam contra o princípio do mais e melhor, que era o que reinava nos Estados Unidos à época, e podemos afirmar com um certo nível de certeza que até hoje é assim. Na época já ele alegava que esse dogma ou crença, ele promove uma busca pelo esforço mínimo e o prazer máximo. Essa é uma das características da ideia do mais e melhor, né? Então a ideia é ter um menor de esforço e o máximo de prazer. Então o menor nível de trabalho manual para o maior índice possível de produção. O menor esforço que você puder fazer para o maior prazer que você pode tirar daquela situação. E ele já alegava, esse dogma e essa crença, eles não são naturais, e até nocivos, porque ela atrofia as habilidades humanas que compõem a sua natureza, como, por exemplo, a mobilidade, socialização, diversão e trabalho. O que ele quer dizer com isso? Porque, na época, ele alerta sobre a substituição do trabalho, ou a erradicação do trabalho através da tecnologia, era um dos exemplos em que ele dava. A comunicação à distância interrompendo as nossas habilidades de socialização, de se conviver em sociedade. Ele colocava, e a gente pode pegar esses dois exemplos para esclarecer melhor esse ponto, de que em uma sociedade onde não é mais necessário que se exercite a habilidade de democracia, de dialética, de conversa uns com os outros,
E numa sociedade em que a tecnologia substituiu totalmente o esforço humano e ninguém mais precisa fazer esse trabalho, em um caso de necessidade, caso essa tecnologia não esteja mais disponível, no caso, nesse exemplo, na situação hipotética, essa atrofia causada por essa tecnologia e esse esforço mínimo que fez parte dessa cultura põe em risco a sobrevivência humana. Porque considerando que as máquinas substituem os seres humanos, por exemplo, na produção de abrigo, alimento e outras espécies de recursos, na sua ausência, o ser humano não consegue fazer isso por si mesmo, o que vulnerabiliza a nossa espécie, a começar pelos mais vulneráveis, mas, no fim, em uma situação extrema, levando toda a espécie à extinção. Portanto, pelo fato de esse dogma, essa crença do mais e do melhor, do máximo de prazer pelo mínimo de esforço, ser tão nocivo para uma situação para a nossa sobrevivência em uma eventual necessidade ou escassez, que Potter discutia a ideia do estresse necessário ou do estresse mínimo, ele alegava. Vale lembrar também que estresse em si, ele não é uma palavra negativa. Tanto que em alguns campos, como por exemplo da psicologia, a gente pode estudar a respeito do estresse ou de estresse. Sabemos que na área da biologia o estresse em si ele faz parte da vida e do desenvolvimento animal, ela é responsável inclusive por vários aspectos da nossa sobrevivência. Então ele fala mais ou menos por esse lado, por esse estresse como uma ideia neutra, e se refere ao estresse necessário ou estresse mínimo, que, de acordo com ele, se manifesta em dois âmbitos da vida, que é o intelectual e o físico. Vale lembrar nesse ponto aqui que, de acordo com o que nós sabemos do desenvolvimento humano, do momento em que se nasce até o momento em que se morre, não se para de aprender. O que muda são as formas como se aprendem. Portanto, os métodos necessários ou as práticas para se ensinar. Mas não se aprende, não se para de aprender do momento que nasce até o momento que morre. Nesse sentido, então, ele era um forte defensor da ideia de que em todo momento da vida precisamos continuar aprendendo. Falando na questão intelectual, quando ele se refere a estresse mínimo, ele fala da leitura, os cursos e habilidades. Cursos e habilidades aqui estão separados porque, vejam, dentro de cursos nós desenvolvemos habilidades, mas o curso envolve outras questões, porque você tem o conteúdo de aprendizagem, mas o como utilizá-lo, a construção e, no mundo ideal, a aprendizagem de competências críticas e práticas a respeito daquele conteúdo. A leitura, que, Potter era declaradamente um grande amante da leitura, e quando se fala em habilidades, não é apenas no âmbito formal de cursos, é outro motivo deles estarem separados ali. Então, por exemplo, você na sua casa e de repente se lembra que o seu pai era tão bom encanador, e como será que se faz isso? E daí pega-se um tutorial na internet, testa-se, faz isso. Esse é o tipo de habilidades, esse é o tipo de estresse mínimo e necessário que ele defendia nessa teoria dele. No campo físico, e isso é bem interessante até para que a galera que se interessa pelo estudo, pela pesquisa na área do exercício físico, da atividade física, vê-se uma raiz, uma justificativa, né, para a atividade física, para o preparo físico, a educação física em si, na bioética, em Potter, quando ele fala da questão do estresse mínimo no escopo físico. Determina que é necessário, por mais que não haja necessidade que se pratique exercícios, façam-se tarefas e uma atenção especial para a alimentação. Ele alega-se que, numa sociedade em que a gente não precisasse mais se preocupar em preparar a alimentação, que não precisasse mais fazer nenhuma tarefa em casa, que não fosse mais necessário o exercício físico ao dia. E nesse sentido aqui, quando eu li a respeito nos livros de Potter, eu me lembrava do filme Wall-E, que é exatamente o que aconteceu, tipo, a tecnologia substituiu todas as atividades humanas e a galera está atrofiada nas cadeiras. Ele coloca que, mesmo num ambiente assim, a gente deveria se obrigar a fazer tarefas, exercícios em cuidado com a alimentação. Exatamente para evitar essa atrofia dessas necessidades, para uma eventual escassez ou necessidade que precisemos utilizar da habilidade física, intelectual, da nossa capacidade de viver em comunhão, de discutir em grupo e construir coisas. Então, galera, chegamos ao fim dessa nossa parte 3. Essa, então, foi o nosso compilado de críticas à concepção de desenvolvimento e de desenvolvimento sustentável, tal como na Agenda 2030, especialmente considerando que somos um país do Eixo Sul e da América Latina. Quais são suas impressões e opiniões sobre essas questões? Vocês conseguiram acompanhar, entenderam certinho?
Tragam suas dúvidas, mas além das suas dúvidas, contribuições, o que mais vocês teriam a dizer a esse respeito, para os nossos fóruns. Vamos discutir a respeito disso, beleza? E agora, na parte 4 e final, vamos trazer então algumas alternativas para essa visão do desenvolvimento sustentável, algumas possibilidades de suprir as necessidades da Agenda 2030 para se adequar mais à nossa realidade aqui, eixo Sul e América Latina, ok?